somos alunos de Engenharia Civil do primeiro semestre da Unemate. Hoje vamos falar sobre vetores aplicados à Engenharia Civil, da matéria de Geometria Analítica, ministrada pelo professor Maicon Douglas. Nosso vídeo vai ser dividido em algumas partes. Primeiro vamos falar da história da Geometria Analítica. Em seguida vamos explicar um dos conteúdos que a gente escolheu, que é vetores. E em terceiro vamos explicar a aplicação de vetores à Engenharia Civil. Irei relatar um pouco sobre a história da geometria. A geometria analítica foi concebida graças à sua junção com a álgebra, relaciona a aritmética com gráficos, números, termos desconhecidos e formas geométricas. Os estudiosos Pierre de Fermat e René Descartes contribuíram para o avanço dessa área de estudo. A descoberta do plano cartesiano por Descartes ocorreu no século XVII. Parte do que hoje conhecemos como geometria analítica foi escrito por René no terceiro apêndice de um livro chamado Discurso sobre o Método. Foi esse entusiasta da matemática que definiu as propriedades referentes ao ponto, reta, plano e circunferência, conseguindo delimitar estratégias para o cálculo das distâncias entre elementos e formas geométricas. A geometria analítica, ao longo do tempo, passou por diversas transformações. Já não é mais a mesma que foi concebida por René e Descartes. Nos dias de hoje, associa equações a curvas de superfície, além de utilizar eixos ortogonais, que são formadas por dois segmentos de retas perpendiculares chamados de abscissas e ordenadas. Podemos chamar a geometria analítica como geometria das coordenadas ou geometria cartesiana. Nela, estudamos as relações da geometria com a álgebra. Desse estudo resulta um sistema de coordenadas que pode ser do tipo x e y em relação ao plano e x, y, z referente ao espaço. Com o sistema de coordenadas da geometria analítica, é possível obtermos a interpretação algébrica de problemas geométricos. Com isso, a matemática passou a ter a capacidade de explicitar e demonstrar condições relacionadas à geometria do espaço vetorial utilizando a direção. Com isso, a matemática passou a ter a capacidade de explicitar e demonstrar condições relacionadas à geometria do espaço vetorial utilizando a direção, o sentido e o módulo. O que são vetores? Vetores é a representação matemática feita através de uma seta com o objetivo de indicar a medida que ele representa. Vetores são segmentos de reta orientados responsáveis pela caracterização das grandezas definidas como vetoriais. É importante lembrar que a palavra vetor assume significados diferentes, dependendo do contexto em que é aplicada. Tipos de grandeza. Tudo aquilo que pode ser medido é considerado como sendo uma grandeza. Massa, velocidade, força, aceleração e energia são algumas das inúmeras grandezas físicas. As grandezas são classificadas em dois grupos, escalares e vetoriais. As escalares é um tipo de grandeza que é definida apenas a partir da informação do seu valor numérico, do seu homólogo, seguido de uma unidade de medida, que massa, temperatura e energia são alguns exemplos de grandezas escalares. Grandezas vetoriais é um tipo que possui, além do valor numérico, ele possui também direção e sentido. Então, para ser uma grandeza vetorial, precisa de modo, direção e sentido. Força, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Os vetores, eles representam as grandezas vetoriais e indicam seu modo, direção e sentido. O modo é o valor numérico do vetor, seguido da unidade de medida que define a grandeza vetorial. Então, o modo é o comprimento do vetor. A direção é a reta onde o vetor está localizado. E as direções possíveis são diagonal, horizontal e vertical. Por exemplo, esse vetor ele está na diagonal. Esse está na horizontal, esse na vertical. Então, eles são diferentes por esse motivo.
O sentido trata-se de onde o vetor atua, de acordo com sua direção. Assim, os sentidos podem ser da direita para a esquerda, de cima para baixo, de leste para oeste. Vetores iguais. Agora eu vou falar sobre o que são vetores iguais. Os vetores, para serem considerados iguais, eles precisam ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Esses dois vetores, por exemplo, apresentam o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Já um vetor, ele se torna diferente do outro quando ele apresenta pelo menos uma desses três quesitos diferente. Como, por exemplo, eles apresentam o mesmo módulo e a mesma direção, só muda o seu sentido. Diversas grandezas físicas são consideradas grandezas vetoriais, porque depende do módulo, direção e sentido para serem avaliados. Alguns exemplos são força, velocidade, magnetismo, campo elétrico, entre outros. Assim como existem operações matemáticas, também existem operações com vetores. Temos também que lembrar que são adição, subtração, deslocamento, produto de um número por um vetor, vetor oposto e etc. Treliças. A treliça é uma armação que pode ser feita com materiais como alumínio, aço, ferro e madeira, e tem suas extremidades ligadas por nós. Esse tipo de armação é resultado do cruzamento de elementos retos e rígidos e pode ser plano ou tridimensional. As treliças são construídas de forma que suportam força de tração ou compressão. Como funciona? Para vencer vãos entre uma extremidade e outra, as treliças oferecem uma combinação complexa de esforços que permite sustentar estruturas. Para entender como funciona a treliça, é preciso saber o que são nós. Quando se fala em nós, é nada menos do que o ponto de encontro das barras que formam cada unidade triangular. Unidade triangular. Quando três barras são unidas, o triângulo formado é um elemento que resulta na treliça. Esta é a base da treliça. Aplicação da força. Nesse sentido, toda a força sobre a treliça é colocada em cima desses nós, que é a junção das pontas de cada barra que forma uma unidade triangular. Essa ação elimina os esforços de flexão e torção. Treliças planas e tipos de cargas que suportam. Como foi mencionado, as treliças podem ser planas ou tridimensionais, e os tipos de cargas devem ser equivalentes. Portanto, se a treliça for plana, a carga sobre ela também deve ser. Treliça estática. Para deixá-la estática, considere que a sua treliça possui 7 pontos. Basta apoiar ou fixar 2 desses nós em qualquer direção para tornar esta armação estática. Você pode colocar toda a carga nos outros nós livres, que a treliça continuará estática. Cabos de aço. É comum, principalmente em telhados. Substituir algumas das barras que formam a unidade triangular por barras de aço. Para essa substituição, é preciso fazer cálculos de duração e compressão. Como utilizar? Além de ser estrutura mais leve, é recomendado utilizar treliças quando não é possível preencher grandes distâncias de vão. Quando as vigas de concreto não podem fazer esse papel, as treliças são ideais. As do tipo planas são mais simples e comuns e agregam elementos arquitetônicos, por ser possível olhar através delas, além de permitirem passagem de luz. Essas treliças vencem vãos de até 100 metros de comprimento e em altura até 10 metros. As treliças podem ser utilizadas para dar suporte às pontes de pedestres de veículos, dar suporte às estruturas de telhados, prelages, vigotas, vias de acesso de veículos, torres de energia e telecomunicações e passarelas. Vantagens de usar treliças na sua construção. Em primeiro lugar, as treliças são leves, aguentam impacto e força de forma distribuída. A perfeita aderência ao concreto torna essa estrutura muito prática e de fácil uso. Além disso, essa aderência garante mais segurança no suporte de construções. Ela também tem a vantagem de contribuir com a produtividade e agilidade, por serem feitas sob medidas. Isso significa que a obra já recebe a armação na condição exata para uso. Desse modo, agiliza-se a montagem, oferece segurança tanto quanto outras estruturas,
e ainda promovem liberdade de criação, seja no formato plano ou tridimensional. Agora, nós vamos fazer um exercício para calcular a força AC da treliça abaixo. Essa treliça possui o nó A, que possui apoio fixo, o nó B, que não possui apoio fixo, e o nó C, que exerce uma força de 10 kN. A altura dessa treliça é de 3 metros e o comprimento dela é de 4 metros. Ela possui um ângulo de 56,31 graus. Antes de começar a solução deste exercício, precisamos nos atentar a algumas coisas. Que, primeiro, é o seno do ângulo de 56,31, que é 0,83. E o cosseno do ângulo de 56,31, que é 0,55. Em terceiro, nós vamos calcular as reações VA, HA e VB. Em quarto, vamos isolar o nó A. Em quinto, a gente vai calcular o esforço da barra AC, que é essa barra aqui que vamos ser calculado em seguida. Solução. E primeiro pegamos a somatória de A, que fica igual a zero. Aí vamos pegar a força. Ela ficou negativa porque quando ela está em sentido horário, é positivo. Então, ela está em sentido anti-horário. Então, ela ficou negativa. Vezes a altura, que é 3, menos o VB, que também está em sentido anti-horário, vezes 4, que é o comprimento. Então, vamos só fazer a resolução, que fica menos 30, menos 4 VB. Isso tudo igual a zero. Vai ficar menos 30 igual a 4 VB positivo. Fica VB é igual a menos 30 sobre 4 kN. A resolução disso fica aproximadamente 7,5 kN. Já que agora, isso tudo negativo. Já que agora achamos o VB, vamos somar o VA com o VB. VA mais VB. Então, esse é positivo porque quando a seta está para cima, fica positivo. Então, essa seta dos dois estão para cima, os dois é positivo. O VA não temos, repete ele, mais menos 7,5, que achamos o valor de VB. Isso tudo igual a zero. VA fica igual a 7,5 kN. Isso tudo positivo. Agora vamos fazer a força de F em F, H. A força em H, que é a HA menos 10. Ficou negativo porque a força, a seta está da direita para a esquerda, então fica negativo. Então é só resolver. HA é igual a 10 kN. É isso. Nós devemos nos preocupar só com essa parte pontilhada de alaranjado. Então, nós vamos pegar esse vetor, que é o FAC, a força de AC, e vamos jogar ele no plano cartesiano, de x e y. Aqui está a força de AC, aqui está a parte de y. Então, como a gente vai calcular essa área aqui, vamos fazer o seno, porque o seno é quando não tem o ângulo está aqui. Então, se tivesse o ângulo, seria o cosseno, mas agora a gente vai calcular o seno, que vai ficar 7,5, que é o VA, que já encontramos, 7,5 de quilonewtons de VA, mais isso aqui, que é a força de AC, mais a força de
e o seno desse ângulo aqui, que é 56,31 graus. A gente já nos adiantou e sabe que o seno desse ângulo 56,31 é 0,83. Então é só substituir 7,5 mais a força de AC, o seno é 0,83. Vai ficar, a gente isola F 0,83 FAC, que é igual a menos 7,5. Tá multiplicando, a gente vai passar dividindo. F, a força de AC, é igual a 7,5 dividido por 0,83. Que isso é igual, o resultado disso fica 9,03 quilonewton, que é isso aqui. Esse vetor aqui, o valor desse vetor.